Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que o querem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que o percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, mas quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais digno da geena do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga. Insensatos e cegos, que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis mais: se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos, que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está nele. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por tudo o que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Então Jesus hoje pronuncia esses ais, são 7, contra os escribas e fariseus, advertindo-os, porque Jesus quer mostrar o cristianismo, o que é realmente o cristianismo. Não é moralismo, não é legalismo, não é leis. O cristianismo é uma boa notícia para todos nós. O cristianismo é Cristo, que se encarnou, que deu a vida na cruz, que revelou o amor de Deus por nós, que ressuscitou, que abriu a vida eterna para nós. Então isso vai muito além de normas, de preceitos. É um acontecimento realmente que nos traz alegria, que toca na nossa vida, que realmente nos ajuda, nos ressuscita, nos levanta, nos dá sentido à vida, à existência. Então ele chama os fariseus hoje de hipócritas. Hipócrita, naquela época, de quem era chamado de hipócrita eram os atores, que representava uma personagem, mas que não era ele mesmo, era só uma representação. Apresentava lá um papel, uma peça, mas aquilo não tinha nada a ver com a vida. Assim Jesus chama os fariseus e escribas, porque eles pareciam que eram homens bons, cumpridores das leis, das normas, dos deveres, e queriam obrigar todo mundo a cumprir, mas era só uma representação. No fundo, eles não viviam a lei. Queriam obrigar todo mundo a viver, mas eles não viviam, porque o coração da lei é o quê? Normas, preceitos, casuísticas? Não. O coração da lei é o amor a Deus e o amor ao próximo. Quem ama a Deus e ama o próximo, cumpriu a lei e os profetas, diz Jesus Cristo. Então os fariseus colocavam pesos nas pessoas, nas costas dos outros, deveres, normas, mas eles mesmos não viviam o coração da lei, que era o amor. Então Jesus chama eles de hipócritas. Só estavam ali representando, mas no fundo, não viviam aquilo que pregavam, aquilo que obrigavam os outros a viverem. E queriam atrair pessoas para eles, prosélitos. Mas Jesus diz: quando consegues um, torna pior do que vós ainda, porque só pregam normas e leis, não pregam o amor, a misericórdia. Então, irmãos, isso é uma palavra para nós. O nosso cristianismo, a nossa fé, não são normas. A fé
age pela caridade, quer dizer, age pelo amor. Então o Senhor nos chama hoje a descobrirmos que a nossa fé tem que ser vivida no amor, na caridade, o amor a Deus e o amor aos irmãos. Senão, não tem sentido a nossa religião se não leva ao amor. É claro que nós temos muitas normas, doutrinas, ritos, sim, mas tudo isso, as liturgias que celebramos, as orações, as devoções, tudo isso é para nos levar ao centro da fé, que é o amor. Se isso não leva a amar a Deus, a amar os irmãos, isso não tem sentido, é vazio. Então nós temos que ter claro que tudo que nós fazemos na nossa vida espiritual, na nossa caminhada de fé, não é só para cumprir ritos e preceitos ou para aparentar que nós somos bons, que nós vivemos a fé, que nós vivemos a religião. Não é para isso. Tudo isso tem que ser transformado em amor a Deus e amor ao próximo. É isso o que realmente importa. Então hoje o Senhor vem ao nosso encontro com essa palavra, nos chamando à conversão, porque podemos também aparentar bons, porque vamos na missa, porque vamos na igreja, porque rezamos o terço, mas acaba que está aí há 10 anos sem perdoar aquela pessoa, está aí odiando, está aí guardando mágoa, não amas a Deus, não ama o irmão, mente, julga, num egoísmo profundo. Então é só uma aparência. E as pessoas são realmente atraídas para a fé verdadeira, para o cristianismo, através do amor. Cristo diz: quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Então nós temos que atrair as pessoas não para cumprir normas e preceitos e regras, não. Temos que atrair as pessoas para que elas também experimentem o amor de Deus e possam também fazer a experiência de amar o próximo. Porque o amor é a medida de todas as coisas. O amor é o coração de toda a revelação. É o que Jesus diz no Evangelho de João. Se vocês se amarem um ao outro como eu vos amei, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E é assim que se atrai as pessoas, para que elas também experimentem que o amor não é utópico, mas é o coração da revelação, da lei de Deus, do cristianismo, de tudo que Jesus mostrou. E se nós formos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, se formos um também entre nós e com Ele, o mundo saberá que Jesus é o enviado de Deus para salvar toda a humanidade. Então, irmãos, às vezes, muito cuidado para não querer impor peso nas costas dos outros, mas não carregas um dedo. É aquilo que falamos, não adianta mandar o filho ir para a missa se você não vai. Fica uma lei, um legalismo, um moralismo. Não adianta mandar o outro parar de ver pornografia se tu continuas vendo. Um testemunho falso, hipócrita. Não adianta mandar o outro perdoar se tu não perdoas. Não adianta mandar o outro rezar se tu não rezas. Aí fica só uma hipocrisia, impondo leis, impondo normas, mas o teu testemunho de vida não aparece. As palavras ajudam, mas o testemunho mesmo de conversão, de amor a Deus, de amor ao próximo, isso é o que realmente atrai as pessoas. Então o Senhor não quer que nós vivamos na hipocrisia, quer que nós vivamos na verdade. E a verdade é que nós não somos perfeitos, não cumprimos a lei toda. Viver no amor de Deus é misericórdia, não é cumprimento, não é legalismo. Então não ter medo de se reconhecer também pecador e anunciar a misericórdia que Deus teve contigo diante dos teus pecados, das tuas fraquezas. É isso que atrai as pessoas, falar que Deus é bom porque me amou quando eu errei, me perdoou, me deu uma chance de conversão. Esse é o anúncio que Deus espera de nós para as pessoas. Esse é o testemunho. Falar do amor de Deus na nossa história concreta de
quedas, de fracassos, de dificuldades. Não ter medo. Não adianta querer aparentar bonzinho para os outros aí, cheio de leis, de normas. Depois as pessoas descobrem a vida real e ficam escandalizadas. Não funciona assim. E as pessoas nos amam mais pelas nossas fraquezas, por aquilo que somos na realidade, do que por aquilo que apresentamos. E que não é verdade. Isso é hipocrisia. Querer aparentar uma coisa que não és. Então o Senhor quer que nós sejamos verdadeiros e Ele pode também nos levar ao amor. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.